Bem-vindos ao Pod Estrelar. Eu sou seu hoster Marcos, estou aqui hoje com meus participantes ilustres Vinícius Cassino. Fala galera, beleza? Giovana Ferreira. Oiê! Isadora Duarte. Oi, gente. E para fechar com chave de ouro, Isadorinha. Oiê! Hoje nós vamos falar aqui sobre um livro que transcende gerações, que é matéria, que é questão de Enem, vestibular, Hora da Estrela de Clarice Lispector. E aí, gente, quero saber de vocês, vocês gostaram do livro? Como que é a situação aí? Ô, gente, eu acho que assim, se você já leu, você vai revisitar sentimentos. Se ainda não leu, esse episódio vai te preparar para entender toda a profundidade dessa obra. Ela é uma história bem simples, mas o impacto é enorme e deixa um resquício muito grande em todas as pessoas que a leem. E acho que a gente pode começar falando sobre a Clarice Lispector e o contexto da obra, né, gente? Podemos começar falando dela? Então vamos começar falando dela então, né, gente? Sim. Ela nasceu na Ucrânia, a Clarice é ucraniana, e aí ela veio pro Brasil. E Logo na infância, né? então, e aí ela foi parar em Recife, né? Sim, ela cresceu no Recife. Então ela nasceu em 10 de dezembro de 1920. Então, e foi num período pós-guerra e de perseguições aos judeus, né? Então foi um período bem complicado que ela nasceu lá. Ela era filha de um casal de origem judaica e ela fugiu de seu país diante da perseguição aos judeus, né, durante a Guerra Civil Russa. E chegando aqui, né, depois de um tempo, em 1940, ela ingressa no jornalismo, né, atuando como redatora e repórter da Agência Nacional, onde aí ela conviveu com grandes nomes da área, pessoas importantes. Acho que isso agregou muito, né, nessa construção da carreira dela. Então, e aí, tipo assim, ela cresceu em Recife, só que depois ela foi pro Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que ela ter ido pro Rio de Janeiro fez ela entrar em contato com outras pessoas e isso foi muito importante. Então, e aí, em 43, 3 anos depois, ela já publicou seu primeiro livro, que foi Perto do Coração Selvagem. E o sucesso recebeu o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano, logo no seu primeiro livro. Então, ela já dá pra saber que ela tem uma escrita, assim, incrível. Diferenciada. Aham. Ela se tornou uma das Diferenciada. mais importantes, né, da literatura brasileira. Com certeza, ela agregou muito pra literatura brasileira. Então, quais que são as características da escrita dela, gente? Ela é meio poética, né? Tipo assim, quem lê o livro dela sabe que ela tem uma linguagem meio enigmática, né? Tipo assim, você não entende muito bem o que ela tá querendo dizer, até você ter uma reflexão do que ela tá querendo dizer com aquilo. Uma exploração das emoções, então, o fluxo de consciência, né? Que muita gente fala que é essa análise das emoções, do que tá acontecendo interior, dentro da né? cabeça da pessoa, assim. E eu acho legal isso, porque quando você vai lendo, parece que não tá acontecendo uma história, né? Porque parece que é o próprio narrador do livro, que você tá, acompanhando o fluxo de consciência dele mesmo, parece que não tem uma história se desenvolvendo em si. Então, até uns 30% do livro, realmente acontece só o fluxo de consciência. A gente vai começar a ter um pouco de história mesmo depois disso. Então, e apesar, tipo assim, dela não florear muito, a escrita dela é bem filosófica. Tipo assim, a escrita é direta, é bem simples, mas ela trata temas bastante filosóficos e reflexivos mesmo, que nem vocês falaram. Sim. Então ela tem essas reflexões existenciais. Aí questiona sobre o sentido da vida, sobre a identidade, o cotidiano, porque ela realmente vai fazer uma análise de tudo que a personagem está pensando. Então, As obras dela, em geral, exploram essa complexidade, né, da condição humana. E aí, de tanto que ela foca nisso, tem uma sensação de conversa íntima com o leitor, porque parece que ela tá conversando com o leitor mesmo, sobre o que tá acontecendo na cabeça dela. E a gente acaba tendo, né, uma experiência imersiva, né, nessas emoções do personagem, pensamentos. Então é muito legal você falar disso. E esse estilo dela meio que desafia um pouco a convenção literária da época, né, se parar pra pensar. Totalmente, ninguém tem uma escrita igual a dela nesse período, gente. Então. Que ela faz parte da terceira geração modernista, né, a geração de 45 que a gente fala. Então, nessa época, assim, eu pelo menos não conheço ninguém que faz fluxo de consciência, já assim, naquela tipo, época, é muito diferente a escrita dela, é bem única. Então, e ela trata muito sobre a questão do existencialismo também, né? O sentido da vida, o vazio, a solidão humana. Tipo assim, as coisas que movimentam o ser humano. A gente pode observar em A Hora da Estrela que o livro é totalmente rico nesse sentido, né?
Tipo assim, a questão de você querer melhorar de vida, dessa questão da meritocracia, que você tá sempre tentando melhorar, você tá sempre querendo outra coisa, você nunca tá satisfeito aonde você está. E isso é muito interessante, porque eu acho que todo mundo é meio que assim, né? Sim. Ela fala muito dos valores, né, da pessoa. Tem alguns personagens, né, que meio que atuam como figuras sociais ali Então, pra retratar. o chefe dela, o A Raimundo. própria Macabeia também, né? Sim, a colega de trabalho dela, a Glória. Então, assim, são figuras pra gente perceber os valores A da vida, dinâmica assim. social, né? Sim. Também. Então, a gente pode começar falando um pouquinho da história, então? Vamos começar introduzindo? A personagem principal é a Macabeia. Ela tem 19 anos e ela vive uma vida muito simples, né, gente? Tipo assim, sem consciência de si mesma. O livro todo fala que ela é uma pessoa ignorante, que ela não sabe muito da vida cotidiana do exterior, porque, né, ela seguiu muito jovem de Alagoas para o Rio de Janeiro, então ela não tem muito essa vivência da vida na cidade grande. É importante falar também, né, que a gente tem um narrador personagem ali descrevendo a história dela, né, que é o Rodrigo SM. E ele não vai atuar apenas como um observador, porque ele também é uma personagem que narra a história em primeira pessoa, que acaba dividindo a atenção, né, entre a vida da Macabeia e suas próprias reflexões acerca, né, dessa Então, vida que tá contando. tem hora que ele aparece parecendo que ele é um personagem, tem hora que ele aparece só de fora, assim, tipo, observando o que tá acontecendo na história. Fica meio entre primeira e terceira pessoa. Parece que ele rompe a quarta parede, né, com o leitor. Ele fala diretamente com o leitor. Ele é um narrador que, tipo, expõe as contradições e por isso ele parece ser muito ser humano, né? E ele também, ele não consegue lidar tanto com os sofrimentos de Macabeia, mas, tipo, ele narra mesmo assim. Ele, tipo, representa todo mundo que vai estar observando a pobreza, mas continua distante dela. Tem até uma pegada meio metalinguística também, né? Não, no começo, porque ele vai Eu- falando como que ele foi escrevendo isso, né? Tipo, a linguagem falando da própria A linguagem história mesmo. fala de como contar histórias, né? Sim, eu até separei esse trecho aqui, ó, que é assim. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso, inventar modismos, a guia de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguida de silêncio e de chuva caindo. Então tem uma metalinguística aqui bem... Então, e se parar pra pensar, ele falou assim, não quero ser modernista. Então, tipo assim, ele não tá querendo inovar, ele tá querendo só falar como que foi mesmo. Então, foi uma coisa bem simples, bem dinâmica, só pra descrever a história dela. Sim, exatamente. É importante falar também que ela trabalhava como datilógrafa, mas que ela era muito lenta, ela era muito desajeitada, e por isso que o chefe dela vivia ameaçando ela de ser demitida o tempo todo, porque ela realmente não conseguiu se adaptar muito com a datilografia, ela não conseguia aprender isso muito rápido, ela tinha uma dificuldadezinha. Mas acho que antes de falar disso, a gente tinha que falar um pouco também da infância dela, né? Que fez ela ter todas essas dificuldades futuras. Ela teve uma infância muito sofrida, perdeu os pais logo cedo, foi órfã, mal se lembrava dos pais, né? E ela foi pela tia. Foi criada por uma tia, né? Que era super religiosa, moralista, E ela... cheia de superstições então, e tabus. e ela não era muito agradável com a Macabeia, né? A criação dela foi muito difícil, que a tia dela batia nela. Uns cascudos Era na bem cabeça rígida, toda, era né? bem rígida com ela. Sim. Então, isso fez ela não criar tantos vínculos, né? E a Macabeia até tem uma dificuldade de se expressar muito grande por causa Ela teve disso uma também. infância muito sofrida, muito sem amor, né? Então, eu acho que isso fez ela ter os problemas futuros de se expressar, de conversar com os outros. Exatamente. E, tipo assim, depois que ela chega no Rio de Janeiro, ela vive de mínimos, né? É café frio, banana, rádio, Ela até quarto, mastigava papel, né, nada, pra disfarçar a exatamente. fome. Tipo, ela vive o básico do básico e nem percebe que vive tão pouco. Ela não tem. Ela é tão ignorante que ela não percebe o próprio sofrimento, né? sim. Exatamente. Então, ela teve uma infância extremamente difícil. Aí depois que ela consegue se libertar disso, ela
tenta uma vida melhor no Rio de Janeiro, só que não acontece nada disso, né, gente? Ela não consegue uma vida melhor. Ela consegue uma vida bem sofrida, na verdade. Exatamente. Esse trabalho como datilógrafa mal paga e ela vive levando bronca, né? Então, tipo assim, é um reflexo da sociedade desigual, né? Que foi representada por Clarice nesse livro. Sim. Sim. Depois que a tia morre, né? Aí ela vai alugar um quarto de pensão com quatro outras balconistas de uma loja popular, que são as Três Marias, né? Sim. E então ela tem uma condição muito ruim, ela se alimenta muito mal, né? Não tem Falavam que ambição. ela cheirava mal também, né? Então, Que ela tomava não tem, banho. ela não tem ambição de nada, ela não entende o mundo ao redor dela. Então, ela é um símbolo, né, gente, da marginalização e da invisibilidade social. Então, tipo, ela é tudo representado numa pessoa só. E era uma invisibilidade tamanha que ela acabava sendo invisível pra ela mesma. Sim. Ela não se reconhecia, não reconhecia seu sofrimento, sua condição. Então, isso é muito legal de falar também. Tá, então, E também ela não tem muita consciência, né? Sobre a própria condição. Tipo assim... É porque acho que ela não conhece as outras realidades, né? Ela Então, não tem uma Então, comparação. ela tem tipo uma pureza ingênua, assim, sabe? Porque no livro ela é retratada muito ingênua, muito tranquila, essas coisas, tipo assim, sem total consciência da situação que ela estava inserida, né? sim. Tanto é que a gente vai ter, né, um momento de epifania quando ela... Mas vamos deixar pro final isso, né? Sim. Não vamos adiantar as coisas. Então, olha, quando ela vai pra cidade, ela tem 3 vícios, que é o cachorro-quente, a coca e o rádio, né? Coisas o extremamente rádio básicas, relógio. né? Então, o rádio e relógio. Que ela fica viciada, porque eram coisas que ela nunca tinha visto, né? Isso eram coisas de cidade grande. Então, o cachorro-quente era o que ela tinha condição de pagar, então ela ficou viciada nisso. E o rádio e relógio era porque ela ouvia coisas do cotidiano. Então, o rádio falava e ela escutava e ficava tentando aprender sobre o mundo ao redor dela. E muitas vezes ela nem entendia, né, o que falava. Ela até perguntava, né, pro seu namorado, né, o tal do Olímpico de Jesus. Então... Gente, eu acho que você tinha que estar muito fora de si pra aceitar um Mas, companheiro. pois é, mas realmente assim, ela não tinha muita... realidade, a condição dela. Então, ela realmente não É enxergava o compreensível. quanto que ela sofria. Por causa que esse namorado dela tratava ela super mal, com Relação grosseria. totalmente tóxica. Ele era Abusivo. grosseiro. Era um vicioso. relacionamento unidirecional, né? Acho que era só Sim, por parte só dela. por parte dela. Não sei como também, que foi por parte dela. Então, E ele ainda trai ela e fica com a Glória, né? então É. e quando ela vai perguntar as coisas pra ele não sabe responder. Por isso que ele trata ela com tanta E ele ainda ignorância. despreza ela. Não, Sim. você vai falando uma coisa dessa, uma mulher. Nunca mais fala isso. Então, Nem ele sabia. é porque ele não sabia responder. Então, ele ficava bravo, com medo dela perceber que ele não sabia responder também. Não, e ele acho que já tinha matado um homem, né, numa cidade. Então, ele E era aí bem roubava. agressivo, ele era desonesto, ele roubava. E se Então, apresentava pra ela com... Mostrava o dentinho de ouro. então como ela já- se ele fosse o símbolo da riqueza. Eu acho que ela tava com ele só por causa do dentinho de ouro, gente, porque não é possível. Porque pelo todo. Não faz sentido. Deve ser. Você viu aquele sorriso dele, do dentinho dele, olha que eu Essa nasci. brilha, essa brilha no sol. Esse mesmo. E ainda Esse conseguiu outra, né? A Glória, idiota. Amiga, Mas tu achei a Glória. A tal da amiga talarica. Sempre tem uma, né? Sempre tem uma. Mano, até nos piores dos homens tem. Então, mas essa Glória, ela era colega de trabalho da Macabea. E na hora que a Glória foi mostrar uma foto pra ela, ela se interessou e não bastou muito também, né, gente? Tipo assim, um mínimo de esforço que ela tinha feito pra tentar conquistar o Olímpico, ele já desistiu da Macabea na primeira. Então, assim, Que ele mostra falou que a ela... fragilidade, né, dessa relação, né? Ele até falou que porque agora era bem alimentado, tipo, pra isso já era lucro pra ele. Então, Porque Não, ele e ele a era gente muito vê então o ambicioso. preconceito, né? Então, Sim, tipo, não, de nítido. todo mundo. Preconceito com a origem dela, que é nordestina, preconceito com a pobreza dela, com o jeito de E que até ela por falava. ela ser mulher, né? Ele Então, desprezava. então ela é o símbolo do preconceito, assim, mais. Eu acho que ele representa também o oportunismo, né? Sim. Sim, porque ele largou a mais
pobre, assim, pra ficar com a mais bonita, mais saudável, mais Ah, A loira. Então, o padrão símbolo socialmente carioca. aceito, né? Então. Inclusive, acho que a Glória é um contraponto muito forte na história, porque é literalmente, basicamente, tudo que a Macabeia não é e quer ser, né? Ela tem corpo, ela tem beleza, ela tem autoestima, recebe mais atenção, tipo assim, totalmente por padrão de beleza, e no fim ela ainda acaba roubando o namorado da Macabeia. A Glória é o contraste da protagonista, né? Exatamente. Ela é aquilo Então. que a protagonista nunca pode ser ou ter, né? Então, Sim, exatamente. Então, ela tem toda essa vida difícil, então, ela já era totalmente marginalizada, até pelas colegas de quarto dela, as Três Marias, ela vive numa relação de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que as meninas mostram um pouco de compaixão por ela, elas mostram também o preconceito, elas também dão uma ignorada, uma ironia quando elas vão se referir a Macabeia. Então, ela sofre esse preconceito de todo mundo ao redor dela. Tem até aqui, né, que você estava falando no começo, né, que ela trabalhava como datilógrafa, Aham. mas que devido, né, a toda a condição que ela teve ao longo da vida, ela apresentava ali os entraves, né, Então, na empresa dela. esse chefe dela vivia falando que ela ia ser demitida, e inclusive no mesmo dia que ela foi traída, né, pelo namorado, Sim, já veio trocada, ela já pancada foi no lençol. demitida também, então é tudo no mesmo dia, assim. Tudo dando errado que pra o- Macabeia. É, tudo no mesmo Nesse dia. Tudo virou um caos, né? O Raimundo, que é o chefe dela, também já estava cansado, né, do péssimo trabalho que ela entregava, porque os textos datilografados estavam cheios de erros ortográficos, viviam com marcas de gordura. E aí, então, ele resolve despedi-la, né? Só que a reação dela de se desculpar, ficar aborrecida, toda aquela figura de inocência, né, de inferioridade, ela se aborrecendo. E ele aí acaba, né, acho que ficando, não sei se ficou sentimental com a situação e decide não mantê-la por mais um tempo e não despedi-la. Mas aí, nesse dia aí, tudo foi por água abaixo. Aí Daí pra tudo frente, deu errado. daí pra frente, só pra trás. Só pra trás. Então, acho que a gente já pode falar então da cartomante, né? Que depois disso, que ela tava sem perspectiva nenhuma, né? Porque tudo deu errado no mesmo dia, ela foi visitar uma cartomante. Madame Carlota, né? A Madame Carlota. Dona Carlota. E essa cartomante, ela vai... porque ela tem essa... Como é que fala? Visão? Não, quando ela tem essa popularidade de falar para as pessoas que elas vão ter felicidade, que ela vai, Ela vai pro- te prever. Ela Então, prometeu, né, o futuro. ela sempre Falou pra prevê ela um que ia ter futuro brilhante para as pessoas, Pra quem vai, né? Lá. pra quem vai lá, exato. E aí, quando ela foi lá pra, né, dar uma animada, pra ter uma E perspectiva, falam que as pessoas que vão lá é porque precisam de alguma coisa relacionada Ou à saúde, saúde, amor amor. ou dinheiro. sim. E ela tava com o combo preenchido. Né? Ela precisava de precisava tudo. de tudo. Aí, quando ela foi lá, então, a madame, então, ela sempre desejava um grande amor, riqueza, uma vida transformada. E pela primeira vez, a Macabeia sente esperança, né? Porque quando ela falou... a vida vai melhorar pra ela. Então, ela acho. falou que assim que a Macabeia saísse de lá, ela ia mudar a vida, que ela ia ter a hora dela da estrela, que ela ia brilhar, que tudo ia dar... Que tudo ia Porque se transformar na vida dela. Ela tinha um sonho de ser uma estrela, né? Então, Quando ela ia pro sim. cinema com o dinheirinho que sobrava. Sim, e então a cartomante até falou assim que ela queria ser a Marilyn Monroe. Então, tipo assim, ela tinha esse sonho de ser uma estrela. Então ela ficou muito esperançosa com isso. E foi nessa aí da cartomante, né, Dona Cartola, que ela teve o tal do momento epifânico, que sempre é bem Sim. característico, né, das obras de Clarice. Que é quando ela se dá conta do próprio sofrimento. Porque até Então, então ela não tinha... Ninguém tinha dito não pra tinha ela. noção da Só situação agora ela dela. teve uma perspectiva que, sei lá, talvez ela saísse desse cotidiano dela terrível, né? E ela se Então. dá conta do quanto ruim ela tava vivendo, né? Do quanto... Então, porque ela não tinha essa. Ela não- Aí na hora que a cartomante vira pra ela e fala assim, nossa, você tem uma vida bem sofrida, né? Que ela, nossa, eu sofro. Sim, Tipo assim, exatamente. ela realizou isso. Exatamente. E aí, né, saindo da cartomante, Ela teve a hora da estrela ela dela. tem um momento de estrela. Então, infelizmente ela é atropelada. Uma Mercedes amarela, né, se não me engano. Exato. E tipo, Dirigida por um alemão. Por um alemão, né? É que acho que a Dona Carlota tinha prometido, né? Que ela Que ia cruzar com um alemão, ia casar com um né? alemão.
Então, E aí a morte vira a hora da estrela, né? O único momento em que ela é vista. Ela é vista, né? Que a atenção é voltada pra ela. sim. Então, ela realmente tem esse momento de atenção que ela sonhava. Que aí quando todo mundo vai olhar o que aconteceu. Não era como ela queria. Não mas era. é. Acho que é um pouquinho diferente. Então, mas acabou que ela teve a hora da estrela dela. Ela encontrou o alemão, só que do jeito errado, né? Esse alemão Ele foi cruzou bem pra... de encontro com ela, É, né? porque levou... Ele bateu em cruzar- cheio nela, assim, sabe? Nossa senhora. No meio do coração. Ai, mas então ela, por isso que chama a hora da estrela, porque ela vai fazer uma crítica, né? Que às vezes o único momento que uma pessoa vai ter atenção vai ser na hora da morte. Então ela traz atenção para esses grupos mais marginalizados. Que Então não tem como alcançar os sonhos. Então, não tem como ter visibilidade. E aí, por isso que ela fala um tanto de título no começo do livro. É uma forma irônica de expressar que essa visibilidade, né, que só vai acontecer no momento mais trágico da vida. Quando tá Representa assim, milhões e milhões de Sim. brasileiros ignorados pela sociedade, né, gente? Então, Igualzinho a Macabeia. Então, e aí às vezes, falando da identidade, então, a personagem ela vive sem consciência de si, sem consciência da desigualdade, da miséria que ela vive. Não tem desejo, não tem sonho, não tem voz. Então, e aí essa figura do narrador, ele também tem hora que ele parece que tá gostando, que ele se comparece pela Macabeia, e tem hora que ele fala que ele fica de saco cheio com ela também. Então ele interfere o tempo todo. De certa forma, ele fica tentando salvar ela por meio da palavra, né? Tipo Então, assim, ele apresenta muita culpa. E sempre, tipo assim, ele não sabe muito bem como lidar com a pobreza. É tipo um observador da questão da situação que ela tá vivendo sem poder fazer nada e, tipo assim, se sentindo culpado por isso. Então, e aí, como ele interfere o tempo todo, ele fica questionando, né? O próprio ato de narrar discute o papel do escritor. Isso também dá um pouco da metalinguagem que a gente tinha falado. Então, ele fica falando o tempo todo, né? Tentando manter o diálogo com o próprio leitor. Exatamente. E eu acho também importante ressaltar, né, que a Clarice zero romantiza a pobreza, né? Tipo assim, ela retrata Apesar a de pobreza ser- estrutural. Então, Que limita o ser humano, tipo, mesmo antes do nascimento, assim, você já tá restrito a um cotidiano totalmente desprezível igual o da Macabeia. sim. Ela vai misturar, então, essa crítica social que ela tá fazendo com uma profunda compaixão pela essa personagem, porque gente, convenhamos, quem lê esse livro tem uma compaixão pela Macabeia, porque você olha e fala assim, nossa gente, mas essa menina só sabe sofrer, não tem um momento da vai vida dando dela. uma agonia. Então, não tem um momento da vida dela que ela tá feliz, que ela fica E bem. literalmente no único momento que acontece isso, que é o momento da cartomante, né, da esperança pra ela morre. Tipo assim, Então, isso até aqui no retrata trecho. muito o cotidiano. Isso é muito irônico, horrível, gente. Tipo, tudo totalmente a sociedade endurecida que ela tá inserida. Então, Tem até aqui o trecho da hora, né? Na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um. E é quando, como no canto coral, se ouvem os agudos sibilantes. ela sente isso, ela sente que é a hora dela de brilhar. Que é bem triste, né, gente? Sim. Nossa, Então, eu acho que uma mensagem central, então, dessa obra seria a denúncia, né, da indiferença da sociedade diante dos pobres, dos marginalizados, porque é realmente uma indiferença mesmo, gente. Ninguém... Tipo assim, como diversas vidas podem passar despercebidas, né? Mas Então. não significa que elas não tenham valor. Imagina se a Exato. gente tivesse um livro sobre todo mundo que passa invisível pela sociedade. A gente ia entrar em depressão. Que nem Então, exato. Ia ser um livro gigantesco também. Provavelmente tem alguém passando corretamente o que a Macabeia tá passando agora. Com certeza. Sabe? Milhões de pessoas. Milhões de pessoas estão passando por isso. Então, a Clarice ela vai dar a voz para essa pessoa, pra uma pessoa que nunca seria protagonista, gente. Uma jovem simples, apagada, quase inexistente, né? Mas profundamente humana, porque ela erra, ela é ignorante. Então, eu acho isso muito, muito legal que, tipo assim, ela dá a voz pra uma pessoa que realmente não tem perfil de ser protagonista. Ela não faz nada de interessante que cativa o leitor, mas é exatamente por isso que a gente é cativado. Exatamente.
E é interessante falar também que, tipo assim, como ela não tem essa personalidade cativante, que ela não faz muita coisa na vida dela, que ela é uma pessoa que é ignorante pela sociedade, que é ignorada pela sociedade, o livro dela é muito curto. Não faria sentido ser um livro muito grande para uma pessoa que é marginalizada, que é ignorada. Então, até o tamanho do livro é uma ironia. E a Clarice é bem característico dela, né? Fazer essas obras curtas, Sim. narrativas curtas. Querendo ou não, isso é uma coisa difícil de fazer, você desenvolver uma história em poucas páginas. Gente, ela... Impactante ainda, né? Então, com começo, meio e fim, que não é um E o tal estilo... do grande finale, né? Então, que nem o Rodrigo falou. E não é o estilo da Clarice, e mesmo assim ela consegue desenvolver toda uma história e ser uma das melhores obras do Brasil em poucas páginas, tipo 80, 90 páginas ela conseguiu esse feito. Então, né, eu acho que esse livro é um convite pra gente olhar em volta e ver quem a gente normalmente ignora, né? Tipo Sim. assim, Com certeza. É verdade. O que vocês acham, gente? Eu acho que o Hora da Estrela é um retrato de muitos brasileiros aí, como já foi falado, não tem como fugir disso. E é triste pensar que muitos brasileiros passam por isso, vão passar ainda por isso. Sim. Questão de se refugiar, ter que ir para outra cidade, perder os pais, tudo E não tem isso. perspectiva de melhorar, né? Não tem perspectiva de vida, a perspectiva de vida dela estava resumida a uma visita a uma cartomante. Que pessoa que tem uma perspectiva de vida que é resumida a isso, entendeu? Então, assim, realmente. Faz pensar também como você se sentiria se fosse você no lugar dela. Sim. Eu, ao menos, me senti. Eu ia me sentir... Eu não ia saber o que fazer. Eu não ia saber pra onde ir. Provavelmente eu nem ia encontrar essa cartomante aí, que eu ia ficar deitado no chão lamentando o dia inteiro. Nossa, gente. mas porque a gente justamente tem essa consciência, né? Agora ela nem tinha consciência Ela nem do que tinha ela estava consciência. vivendo naquele momento. Ela só se contentava. Tipo assim, ela não pensava em sair daquela situação. Ela só estava vivendo, assim, sobrevivendo, no caso, né? Então, Chega a ser até triste você pensar que na hora que ela tava, tipo assim, que ela pensou, agora que eu vou mudar, ela morre. Eu morri. Eu pensei em morrer. então, é realmente um relato da vida dela, né, gente? E é um convite à reflexão, né? Pra gente pensar. É um limite ali, esse gênero de novela dela é um limite, né, entre o romance e um conto. Porque não chega nem a ser um conto, porque é muito grande, mas não chega a ser um romance também, porque o romance é maior. Então, realmente tem um pouco dos dois, mas ela conseguiu se virar muito bem ali no que ela escreveu. Verdade. Então, gente, Então é isso. é isso? É isso, gente. Tchau, gente. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês no meu podcast. Fico muito Ai, feliz. nós que Eles agradecemos. voltem sempre, viu? Fico muito feliz com Acho isso. que agora a gente não vai voltar nunca mais, né? Ah, é verdade. Graças a Deus. É verdade. Mas assim, a gente se tromba por aí. Obrigado aí ao professor Samuel por todas as aulas também. Não sei se você vai ouvir isso aqui, mas você ouve. Tamo junto. Desde o primeiro ano aí fazendo podcast. E é isso, gente. Muito obrigado aí por Valeu, esse gente. Foi muito bom Obrigada, fazer gente. podcast É com nóis. vocês ao longo dos anos. Valeu, hein? Grupo 3, uhul! Uhul!